Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 39. Bons estudos! Você está reconhecendo esses ambientes? Quantas vezes você já viu na televisão, no cinema e nas revistas imagens desses dois tipos de ambientes? Você sabe o nome deles? Conhece as diferenças entre os dois? Gostaria de saber? Então assista a teleaula de ciências de hoje. Você vai aprender o que é um cerrado e o que é uma caatinga. Quais as características de cada um. Que tipo de ser vivo povoa esses ambientes e como eles sobrevivem? E ainda, qual é a importância de preservar esses ambientes antes que eles acabem? A teleaula de hoje começa com 2 relatos de viagem. Como vai essa força, Alberto? Quanto tempo! Que coisa maravilhosa! Pessoal, essa aqui é a Rosângela, que trabalhava aqui antes da Maria. Aí ela resolveu casar e mudou lá pro Nordeste, lá pra Pernambuco. E aí, Rô, você tá de volta de vez ou tá só de visita? De visita. E olha que fiz uma viagem tanto. Pensa que é brincadeira. Viajar lá da Caatinga até aqui? Primeira parte da viagem é só assim, no lombo do jegue. Opa, e você trouxe isso aqui pra mim? O que será? Olha! Tá embrulhadinho! Opa! O que será? Vamos ver. Ah, é o jegue! Olha que bonitão! Eu viajei no lombo de um pra sair da Caatinga, lá da fazenda, chegar até a estrada pra só então pegar o ônibus. E esse chapéu de lampião aí? Pois trouxe de presente pra você. Opa! Mas isso não é só enfeite não sabe? Pra atravessar a Caatinga, a gente precisa de usar roupa de couro, bota e chapéu. Mas pra que tudo isso? É difícil penetrar na vegetação da Caatinga, porque ela é formada principalmente de arbustos e árvores baixas espaçadas. As plantas da Caatinga possuem folhas em forma de espinho. O espinho tem uma área bem menor do que a folha comum. Isso é uma adaptação para que as plantas não percam água facilmente, porque na Caatinga a água é bastante escassa. Conheça agora o outro ambiente que nós vamos estudar nessa teleaula. E da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do cerrado pra você. Oi, essa revista aqui traz um relato de uma viagem pelo Planalto Central do Brasil através do cerrado. O cerrado possui um aspecto muito variado. Parte deles são campos contendo só plantas rasteiras, ou campos com plantas rasteiras, arbustos e árvores. E existem regiões com muitas árvores grandes. As plantas do cerrado têm aspecto seco, com galhos tortuosos e cascas grossas. As folhas são muito duras, mas não são espinhosas. Algumas, principalmente quando jovens, possuem pelos. As raízes são profundas. Às vezes, uma parte do caule fica sob a terra modificado. Toda essa estrutura armazena substâncias que a planta produziu para serem usadas quando necessário. Para passear pelos vários tipos de cerrado, não é necessário usar roupa de couro. Essa é a diferença entre o cerrado e a caatinga. A vegetação do cerrado é menos espinhosa. Na Caatinga tem mandacaru, xique-xique, jurema. Sei, parece que cada planta tem uma música, né? Mandacaru quando fulora lá na serra. Ô, Rosângela, me conta uma coisa. Aquela roupa de couro que você falou é só para proteger dos espinhos? Não, protege também dos animais. Porque a Caatinga, apesar daquele jeitão seco, desolado, tem muita vida. Tem cascavel, lagarto. Tatupeba, sagui do Nordeste, veado catingueiro, aranha, escorpião. A Caatinga também possui aves, como o gavião e o cancã. Todos esses animais possuem adaptações para viver em ambiente seco e quente. O ambiente do cerrado também é seco e quente. E nele a gente encontra animais que não existem em outros lugares. Vamos ver as fotos de alguns deles. Se as árvores e os bichos da Caatinga deram música, os animais do cerrado aparecem muito em livros de histórias folclóricas. Tem o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra. Até agora você viu que, apesar de o cerrado e a caatinga terem suas semelhanças, eles possuem plantas e animais diferentes, com diferentes adaptações.
quais seriam as razões dessas diferenças? Oi. Ai, Alberto, que bom que você não fechou. Assim dá tempo de eu comer alguma coisa antes de ir pra minha aula. Ah, tá bom. Ô, Lineu, essa aqui é a Rosângela. Ela trabalhava aqui na lanchonete antes da Maria, viu? Prazer. Muito prazer. Lineu, você é mais bem-vindo aqui do que chuva na Caatinga. Por quê? A gente queria saber a diferença entre a Caatinga e o Cerrado. Bom, Sim, porque eu moro lá na Caatinga e sei que a paisagem é muito seca, que tá cheio de planta com espinho, porque chove muito pouco. E depois o tempo de chuva não é assim ali, marcado na folhinha. na Caatinga não chove com muita regularidade, né? Pois é. E no Cerrado, como é? Bom, o Cerrado ele não sofre tanto com a falta de água como a Caatinga. Lógico, não tem tanta água que nem uma floresta. Mas tem a época das chuvas, que vai de outubro até abril, mais ou menos. O resto do ano é mais seco. E é justamente nessa época que acontecem as queimadas. Ah, e as queimadas são naturais, Lineu? Algumas, mas a maioria é provocada pelo homem. O que acontece é o seguinte, no Cerrado tem 2 estações do ano, a época das chuvas e a época das secas. Então os seres vivos do Cerrado, durante a época das chuvas, vão se preparando para a época das secas. As raízes das plantas do Cerrado são muito profundas, algumas atingem 25 metros. Essa adaptação é importante porque as raízes procuram a água dos lençóis freáticos, que fica a grandes profundidades no solo. Bom, aqui na minha revista diz que o solo do Cerrado é pobre em nutrientes, que são os sais minerais. E mesmo quando existem esses nutrientes, ocorre outro problema: a grande quantidade de alumínio do solo dos cerrados. O alumínio prejudica a absorção dos outros nutrientes pelas raízes. É por isso, então, que as árvores do Cerrado crescem a pouca altura e têm caules tortuosos. Se a gente olhar, o Cerrado e a Caatinga são parecidos, mas a Caatinga tem menos água e mais nutrientes, e o Cerrado tem mais água e menos nutrientes. A gente já viu aqui no Telecurso de Ciências que todas as plantas precisam de nutrientes, que as raízes retiram esses nutrientes do solo e que nos ambientes naturais esses nutrientes não acabam nunca. Ô, Lineu, você pode falar pra gente sobre a renovação dos estoques de nutrientes na natureza? Oh, claro, Alberto. Obrigado. Num ambiente natural, a própria natureza cuida de todas as condições de manutenção. Por exemplo, a chuva cai, penetra no solo e atinge os lençóis subterrâneos. As raízes das plantas absorvem a água, que sobe pelo interior da planta e atinge todas as suas partes. Da mesma forma, os animais bebem a água que aflorou dos lençóis e formou os rios, os lagos, etc. A água que é eliminada através da respiração, transpiração ou evaporação sobe para a atmosfera e forma as nuvens. E a água cai em forma de chuva. Ah, entendi. Mas até agora você só falou da água. E os tais nutrientes das plantas e dos animais? Bom, os nutrientes são dissolvidos pela água, utilizados pelos seres vivos e retornam à natureza. Como? Como os nutrientes que os seres vivos utilizam voltam para a natureza? Bom, nós estamos aqui no Jardim Botânico de São Paulo. Você está vendo só essas folhas e galhos caídos? É através deles que os nutrientes que estão nas árvores voltam para o solo. Aqui também tem passarinhos e pequenos animais que eliminam fezes e urina no ambiente. E quando eles morrem, também voltam para a terra. A terra, que é o solo, está cheia de micro-organismos. Micro-organismos são seres microscópicos. Você se lembra da nossa teleaula sobre micro-organismos? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Os micro-organismos utilizam os materiais eliminados pelas plantas e animais para sobreviver. E apesar de usarem, devolvem ao ambiente os nutrientes que estavam contidos na madeira dos galhos, nas folhas ou no corpo dos animais. Dessa forma, os nutrientes voltam para o solo e o processo começa de novo. Esse processo tem um nome: reciclagem. A gente ouve a palavra reciclagem por todo lado. É reciclagem de funcionários de empresa, de papel, de lixo, e é tudo a mesma coisa. Reciclar quer dizer colocar no ciclo ou na roda de novo. Aproveitar o mesmo material de uma outra maneira. As raízes das plantas retiram os nutrientes do solo. Os animais se alimentam das plantas, então eles acabam ingerindo os nutrientes que as plantas absorveram. Ah, e assim, reciclados, os nutrientes não acabam nunca. Isso. Isso então responde aquela pergunta que eu fiz antes: como é que os nutrientes se conservam na natureza? Agora me explica uma outra coisa, Lineu. E se, de repente, acontecesse assim uma coisa diferente, que interrompesse essa reciclagem? E se os micro-organismos não existissem no solo? Bom, aí tá uma coisa que a Caatinga e o Cerrado têm em comum. O solo dos dois vem sendo utilizado de uma forma muito errada pelo homem. Dê só uma olhada nisso.
Originalmente, o Cerrado ocupava cerca de 25% da área total do Brasil. Hoje foi muito reduzido. Durante muito tempo, o Cerrado foi considerado ruim para a agricultura. Assim, ninguém se preocupou em preservar o ambiente. O Cerrado foi destruído antes de ser conhecido. Como nos filmes de Bang Bang, atiraram primeiro e perguntaram depois. Hoje em dia,